para que nosso louvor possa chegar até o trono dos céus. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando canto esses hinos. Eu sou transportado há quase 40 anos atrás, não entregar a minha idade, não. Há 36 anos atrás, né? Eu com 9 anos de idade. Glória a Deus. Éramos um pequeno povinho, né? Um pequeno povo que adorava o Senhor, que buscava a Deus, né? Nós só não apanhamos por causa da misericórdia de Deus. Mas já deram tiro para o nosso lado, já jogaram faca em nós, né? Já xingaram a gente de tudo quanto é nome, né? Já jogaram pedra, né? Mas glória a Deus. Glória a Deus que hoje o povo... Glória a Deus não. Hoje a perseguição é pior. É a perseguição intelectual. Porque a perseguição hoje não está fora da igreja. A perseguição hoje está dentro da igreja. Já conseguiram infiltrar dentro da igreja a perseguição. E nós somos perseguidos hoje dentro do povo que se chama pelo povo de Deus. Por causa da verdade, por causa da palavra. Glória a Deus por isso. Que isso tudo é plano de Deus. Isso tudo é o agir de Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Semana passada, o último texto que nós lemos foi Hebreus 8. Alguém me dá um... Hã? Qual? Gálatas 6,15? Tá. Isso. Eu quero ler Efésios 2. Nós lemos Efésios 2? Semana passada? Eu saltei, né? Saltei porque eu achei que ia dar tempo de acabar. Acabei indo numa desabalada carreira. E acabei que nós não lemos Efésios 2. O tema é circuncisão. Não apenas circuncisão, mas a validade dos rituais estabelecidos frente à graça de Deus. Vamos ficar de pé então? Efésios, capítulo 2, do verso 11 em diante até o verso 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estavam no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu novo concerto, pelo seu novo mandamento, ó Deus. Obrigado pela nova aliança, Pai. Obrigado por teu sangue derramado na cruz do Calvário e tudo o que advém disso sobre as nossas cabeças. Muito obrigado no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Graças a Deus. Lembrando, recapitulando, nós estamos falando sobre circuncisão e incircuncisão. O tema circuncisão não se atém apenas à circuncisão, né, a circuncisão propriamente dita. O tema circuncisão é um tema extenso, nós podemos dissertar sobre ele toda a ritualidade, toda a ritualidade que se aplicava
no povo de Israel e hoje tentam se aplicar a mesma ritualidade dentro da igreja, dentro da graça. Ritualidade essa que se esconde hoje em dia, travestida de mandamentos, mandamentos que o mesmo Jesus Cristo fala aos fariseus, que enchiam o povo de ordens, de ordenanças, e nem com mindinho ajudavam o povo a carregar. Ordenanças essas das ditaduras, das posições ditatoriais dos líderes religiosos que impõem sobre os seus comandados, impõem sobre os seus membros, impõem sobre eles ordenanças, novas leis, novas formas de pensar que não estão de acordo com a Bíblia. Na verdade, são apenas leis para oprimir não apenas o espírito, oprimir não apenas a alma, mas chega a oprimir o próprio corpo, chega a ter uma opressão corporal. Ah, pastor, você está exagerando. Alguém lembra aqui daquele pessoal do ramo de Davi? Até comentamos na quarta-feira aqui, nos Estados Unidos, o pessoal do ramo de Davi, do David Koresh, que ele convence todo mundo a criar uma comunidade separada. O Texas, Waco, Texas. Sabe, procura para mim imagens, David Koresh, Waco, Texas. Uma imagem para mim. E aí eles se isolam dentro de uma, quase igual uma prisão, se isolam lá dentro, e aí eles fazem, tem denúncias de algumas práticas que eles faziam tipo assim, o David Koresh tinha direito a todas as mulheres da comunidade, diz ele que Deus fala com ele. Engraçado que Deus fala com esses caras, né? Só coisa que é boa para eles, né? E ruim para o povo, né? Desde o tempo de Maomé, só o que é bom para eles e para o povo necas. Para o povo não, tudo que é bom para eles, Deus fala com eles. Né? Fala com eles. Deus falou comigo que eu posso ter todas as mulheres, casadas ou não. Né? E aí o pessoal do FBI tenta invadir, do FBI, acho que tem que chamar até a Força Nacional. E aí tinha gasolina estocada no prédio, dentro da construção, gasolina e mais gasolina estocada. Quando eles veem que não tem jeito de sair, de escapar, ele manda atear fogo e morre todo mundo queimado. Essas são assim, aqui. Foi na cidade de Waco, no Texas. O David Koresh aqui. São as ditaduras que são mantidas por homens que se dizem enviados de Cristo, com uma nova aliança, um novo pensamento. Por que eu gosto de mostrar imagens? Para não ficar apenas no falatório, no parlatório. Né? Acontece também com Jim Jones, procura Jim Jones em Guianas. Vamos ser bastante audiovisuais hoje. Jim Jones faz a mesma coisa, e sempre a mesma coisa. Ele tinha direito sobre as mulheres da comunidade, porque Deus falou com ele. Deus falou com ele. Esses aqui são as pessoas mortas envenenadas. Ele mandou tomar veneno. Quem não tomasse veneno, eu tomar um tiro na nuca. Eles mataram um senador, né? Eles mataram um senador. Isso aqui foi na Guiana, pertinho de nós aqui, ó, na Guiana, perto do Brasil. Foi na Guiana. Eu era criança quando aconteceu isso. Isso tudo aqui, tudo que é branco aqui, ó, é gente morta. Foram 800 e tantas pessoas. 900 pessoas, né? Por que isso? São os regimes ditatoriais. Jim Jones, ele era um pastor que um dia, se você assistir o filme, procura o filme para você assistir. No meio de uma pregação, ele joga a Bíblia no chão e fala assim: não precisamos mais da Bíblia. O Espírito Santo fala comigo diretamente agora. Você já viu alguém falar assim, ó, eu não preciso ler a Bíblia, porque o Espírito Santo fala direto comigo? Seja sincero. Você conhece alguém que fala isso? É anátema, meu amigo. Isso é anátema, isso é maldição. A Bíblia está aqui para ser seguida. Então, todo mundo que quer trazer para si uma autoridade tal, que tem poder sobre as pessoas, que seja o poder de persuasão, que seja um poder apenas de querer mudar o seu pensamento, o contrário à Bíblia, que seja anátema, isso é outro evangelho. Que seja uma promessa de bênçãos advindas da obediência a Ele, e é anátema, é maldição. Valdinei, você vai ser abençoado se você fizer aquilo que eu mandar. Se eu falar isso, eu sou uma maldição, eu sou um maldito. Se eu falar assim: Valdinei, segue o que a Bíblia fala, meu amigo. Chega na sua casa e lê, o Espírito Santo vai te ajudar. Isso é o certo. Vão orar junto com você, mas vamos ver o que a palavra diz. Vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver o que está escrito. É o que está escrito, meu amigo. Está escrito. Isso está esquecido. Essa frase, está escrito, que saiu da boca de Jesus na tentação do deserto, isso não se diz mais na igreja. Está escrito, está escrito. Se alguém for anunciar o outro evangelho, que seja anátema. Está escrito isso.
Isso está escrito. Quando vem com você sobre práticas, vamos fazer agora uma prática, irmão Jairo, você vai agora vir aqui 7 quartas-feiras, e a bênção vai estar sobre você. Isso é anátema. Eu estou tentando fazer você, dentro das 7 quartas-feiras, você criar um vínculo com a igreja e acabar ficando. Os milagres de Jesus Cristo não precisou de ritual. Jesus chegou e curou. Jesus chegou e abençoou. Chegou e multiplicou pão. Ele chegou e fez. Ele não falou com a sogra de Pedro: você vai ter que fazer agora 7 xícaras de café e trazer para nós. E aí você vai ser curado. Não, ele chegou e curou a sogra de Pedro. Ele não falou com o cego de Jericó: virás andando de costas, dando 7 passos, 3 pulinhos, e eu vou te fazer curar. Não, traz ele para mim. E perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Qual foi a resposta dele? Que eu veja, Senhor. Dentro do tanque de Betesda havia um ritual. Todo ano vinha o anjo fazer o quê? Movia as águas, e aí o primeiro que pulasse dentro da água era curado. Agora, se você me perguntar se isso é real, se a Bíblia está falando, eu creio que é real. Agora, o porquê disso, eu já falei: Deus trata Israel diferentemente de nós. Ele não pode sair repetindo, porque eu não estou em Jerusalém, eu não estou no tanque de Betesda, eu não tenho a água de Betesda, e muito menos sou judeu. Eu vim fazer agora a corrente do tanque de Betesda. Não posso fazer isso. Não posso fazer. Jesus entra lá dentro. Só tinha ele, um paralítico lá, né? Só tinha um paralítico lá, doente. Uma multidão de doentes. Jesus entra, cura um paralítico e volta. E os outros doentes? Ficaram doentes. Então é dentro da vontade de Deus. O que eu tenho que fazer é obedecer à palavra. Buscai o reino de Deus e o seu, buscar o reino, e as outras coisas vos serão. As outras coisas, o que? Não é o que eu desejo para mim, não é o que eu quero, é o que Deus tem para mim. Primeiro o meu sustento, que eu tenho que comer e vestir. Depois o que Deus tem para mim, Ele vai me dar. Mas para isso eu busco o reino de Deus, para isso eu sou de Deus. Mas não esquecendo que eu tenho, também de Paulo, quem não trabalha não, então tem que correr atrás. Eu tenho que trabalhar. As coisas não caem no colo. Não cai no seu colo um cargo de engenheiro se você não é formado em engenharia. Salvo o esposo da Elisa, né? E o milagre. Não cai em você um diploma de médico se você não frequentar a faculdade. Se numa empresa estão precisando de um administrador, entre você e um cara que tem pós-graduação em administração, eles vão pegar quem? Tem pós-graduação. Lógico. Então, porque criou-se a mentalidade nos anos 80 dos crentes, que crente não precisava estudar não, porque Jesus estava voltando. Quem viveu essa época? Eu vivi. Crente não precisa estudar. Não, Rubinho, estou falando mentira? A expectativa era tão grande que Jesus Cristo ia voltar, que você não precisa estudar não, irmão, que Jesus está voltando. Concentre-se apenas em pregar o evangelho e tal. E é isso mesmo. Que a situação do país era uma. Já era difícil estudar. Já era difícil mais estudar. Escola era impossível. Então, consolai-vos com essas palavras, né? Essa época. São os 3 jeans, né? Os 3 jeans. Então, vamos lá. Então, circuncisão era o ritual, falamos na semana passada, era diferente, o povo de Israel era circuncidado. Cortava-se a pele do prepúcio, o cara era circuncidado, e foi passando os anos, Deus foi vendo que, você sabia disso, é lógico, e o homem foi mudando. Já sou circuncidado, posso fazer o que eu quero. Já sou circuncidado. E aí, Deus começou a falar com eles: não, peraí, a circuncisão que eu peço é apenas um sinal da minha aliança. Vocês têm que circuncidar, então, é o coração. Vocês têm que circuncidar o coração, porque vocês são circuncidados, e aí acham que só pelo fato de pertencer ao povo de Israel, eu tenho obrigação de ser com vocês, só pelo fato de vocês pertencerem a Israel, eu tenho toda a obrigação de abençoar vocês, mas as coisas não são assim não. Vamos lá ver em Jeremias 4. Jeremias capítulo 4, verso 4. Se você não achou, vai aparecer aqui na tela. Na época da lei, isso aqui é na época da lei. Deus tem que levantar um profeta no meio de Israel, no meio do pessoal circuncidado, no meio do pessoal que achava que,
Eu sou de Deus, agora sim não tem problema. E o cara não pilantra. Tanto é que você lê o livro de Malaquias, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver como que Deus puxou, desceu o porrete nos caras. Porque o pessoal só conhece Jeremias. Circuncidado ao Senhor, tirar para o vosso coração? Na tela está errada. 4:4. Está diferente. Então troca a. Tá o 5, né? Nas Lamentações, não? É 4:5, né? Põe 4:3. E na sua está 4:4. É diferença de versão. Essa é. É Almeida corrigida e fiel. Corrigida e revisada fiel. Essa aí. Então, olha. Então, quando os camaradas estavam lá dentro e achavam que já era, começaram a aprontar. Aí, levanta do meio de Israel, do meio do povo que achava que já era, do meio do povo que achou que tinha direito a todas as bênçãos celestiais, do meio do povo que achava que tinha direito à terra que manda leite e mel, do povo que olhava para o templo e falava assim: olha o grande templo que Deus está, e Deus é só nosso. Deus manda esse recado: circundai-vos ao Senhor, circuncidai-vos ao Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Tudo que os caras faziam era querendo algo de troca. Malícia, nós temos a conotação de malícia, algo malicioso, algo de duplo sentido, né? Duplo sentido e tal. Mas a malícia tem a sua raiz é o mal. Por causa do mal das vossas obras. Vocês fazem as coisas com o coração ruim. Vocês até querem fazer, mas façam o coração ruim, porque pensa que isso aí, não, o próprio fato de eu ser circuncidado já me dá o direito de ser salvo. Então, cumpro os rituais e a lei apenas pro forma, apenas para ficar bem perante o povo. Então é o seguinte: eu cumpri a lei apenas para não ser apedrejado, apenas para não ser pego em flagrante adultério, porque ele só era apedrejado se fosse pego em flagrante. Então o cara aprontava, mas não deixava rastro, tudo malicioso. O cara tinha 2 pesos, ele tinha um peso para comprar e um peso para vender. O peso para comprar era 1,1 kg, para vender era 900 gramas. Era 2 pesos, 2 medidas. Não conhecia o Deus de Israel, não conhecia Deus. Só ouvia falar, era judeu apenas de marca de cicatriz. Se passasse cicatricure e gel, acabava a unção dele. Acabava a unção. Acabava, porque apagava a cicatriz do cabuclim. Assim são os católicos que são batizados quando criança. Que você pergunta hoje para um católico? Você é católico? Eu sou porque eu fui, mas eu não sou mecanizado. Por quê? Porque faz parte, aí é a culturalização da fé. A fé se... Estados Unidos, um país próspero, sempre vieram falar comigo, Estados Unidos, aí eu falei assim: gente, Estados Unidos, o evangelho não existe. Isso eu falo desde os anos 80. Anos 90 eu falo isso. O que tem hoje nos Estados Unidos? O evangelho nos Estados Unidos, ele é cultura. Culturalização. 80% dos jovens não creem em Jesus. É a cultura. Então a pior coisa é quando a religião vira cultura. Não tem mais valor. Não tem mais valor nenhum. Vira boi da cara preta. Pega essa criança, tem medo de careta. Coisa sem sentido. É um feriado a mais, ação de graças agora. Não tem o que é. Não tem a centralidade de Deus. Deus não está mais no centro. Apenas porque todo mundo vai, eu vou na multidão.
E quando a culturalização da fé atinge a igreja, atinge uma denominação, quando a pessoa bate no peito e tem orgulho de fazer parte de uma denominação, é porque já virou cultura. Agora, quando a pessoa ela não bate no peito, ela dobra a cabeça e fala, eu pertenço a Jesus. Isso é fé. Agora, quando bate no peito e fala assim, eu pertenço à igreja tal, meu amigo, você é fariseu, não está sabendo. O publicano abaixava a cabeça e fala, Senhor, não sou digno nem de levantar os meus olhos para ti, tem misericórdia de mim. Porque a culturalização da fé te dá todos os mecanismos para você cumprir e achar que está diante de Deus. Se você chega numa igreja hoje, não quero citar nome de ninguém, eu quero montar um cenário. Eu sou o patriarca dessa igreja. Eu fundei uma igreja X, né? Igreja X. As mulheres não podem usar calça. Os homens não podem usar barba. Eu faço quando eu estou sem barba. Os homens não podem usar barba. O relógio tem que ter o tamanho certo, a gravata o tamanho certo, o cinto o tamanho certo. Você não pode andar sem camisa. Você não pode dormir sem camisa. E ai de ti, se quando você estiver tomando banho, Jesus Cristo voltar, você não sobe. Eu imponho essa cultura sobre vocês. E todo mundo aqui cumpre normal. Não tem ninguém de calça, todo mundo de saia aqui, cabelão. Vocês não podem, as mulheres não podem se depilar. Estou oprimindo o corpo de vocês. Oprimo o corpo do homem de modo que você não pode desenvolver barba. Estou oprimindo o seu corpo, porque você não pode ter barba. Mesmo se você quiser, isso aí é pecado, viu, Rodinei? Esse aqui, esse rapadinho aí. Então, eu oprimo o corpo. Eu chego a oprimir o corpo da pessoa. De tal forma que eu oprimo não somente a alma, com medo do fogo do inferno. Com medo, se Jesus voltar, você vai ficar. Então eu estou oprimindo a alma. Eu chego a oprimir o corpo, em que você não pode contemplar nem o seu corpo no espelho, que é pecado. Pecado da vaidade. Eu fazendo isso, você entra nesse esquema e você se sente santo e salvo. Por causa dessa opressão, eu incuto na sua mente que você fazendo isso, você está santificado e é salvo. E você tem orgulho de fazer isso. Por si próprio, você tem orgulho de fazer isso. Se sente orgulhoso de pertencer a esse lugar onde você é oprimido. É a síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Você ama aquele que te faz mal. Depois você procura na internet síndrome de Estocolmo. Desenvolve em você uma síndrome psicótica. E você passa a me amar. Eu te oprimo. E ai de quem fala mal de mim perto de você. Você mata. Se possível, você mata. Porque você já desenvolveu um respeito pelo seu líder. De tal forma que você me respeita como um pastor. E eu passo a ser o seu apóstolo para a sua vida. Eu passo a ser mais santo que vocês. Pelas minhas pisaduras vocês são sarados. Sério. Isso é opressão maligna. Isso vem do diabo. Eu consigo oprimir o seu corpo, consigo oprimir o seu espírito, e você dá glória a Deus por isso. E você se sente maravilhosamente bem, porque você pertence a esse rebanho que Deus confiou a mim e revelou para mim que tem que ser assim. Isso você faz o que eu mandar você fazer, você faz. Se eu pedir para você estar na frente do Mineirão, 6 horas da manhã, você vai estar lá. Se eu pedir para você fazer uma caravana à sede da minha igreja, você sai lá do Pará e vem na igreja. Eu posso chegar nesse ponto. Se eu pedir para você pular do abismo, você pula. Se eu pedir para você beber veneno, igual o Jim Jones fez, você bebe. Se eu falar que você está na hora de acender os pavios da gasolina, você não importa se está com seu filho no colo, você acende a gasolina. Você está entendendo onde eu quero chegar? Como a opressão é tão terrível que você fica doente e não está sabendo. Você fica doente da cabeça e não está sabendo disso. E quando apresentam a cura para você, que é a graça de Deus, você recusa. Quando querem te dar o remédio, você recusa. Quando apresentam para você a liberdade que é em Cristo, você recusa. E recusa aos altos brados, dando socos no ar e batendo o pé. Eu te pergunto, uma pessoa dessa, ela pertence a uma tribo, eu te falo, ela pertence a uma tribo exclusiva. Ela acha que ela detém as coisas de Deus.
Isso é o sinônimo de quando eu falo religião. Eu estou me referindo a isso. Esse tipo de coisa. No seu mais alto grau, que oprime o seu corpo, seu mais alto grau, do grau 10, até o grau 1, em que apenas te falam que agora você recebeu agora uma nova unção só pelo fato de você pisar aqui dentro. Nós temos o grau 1, que as pessoas são sutis. Olha, aqui está a unção de Deus. Só de você colocar o pé aqui essa noite, recebeu uma nova unção. Até o grau 10, que é o que eu descrevi. Isso tudo são manipulações da alma. Deus instituiu a circuncisão, e a circuncisão passou a ser ferramenta de manipulação de massas, manipulação do povo. Deus falou assim, você tem que circuncidar o coração. Resumindo, você tem que se converter de novo, converter o seu coração. Não é apenas o fato de fazer parte da tribo de Judá, de Sacar, de Manassés, não. Da tribo de Levi, porque o sacerdote já se achava, né, a última bolacha do pacote. Só que ele esquece que a última bolacha do pacote geralmente está quebrada. Geralmente a última bolacha do pacote está moída. Ele se achava nata. A tribo de Levi achava que mandava Israel. Mandava em tudo. E cada um tinha uma ideia nova. E tinha uma ideia nova é que ele ia oprimindo toda uma nação. O sacerdote oprimia toda a nação. Anás e Caifás oprimia não só Jerusalém, mas todo o seu derredor, mancomunado com os romanos. Era terrível. Quando Jesus veio e enfrentou a religião da época, era esse naipe. Era desse jeito que se encontrava em Jerusalém. E ele falava, vocês oprimem o povo com as suas leis, mas não são capazes de mover um mindinho para ajudá-los. Vocês oprimem o povo, mas se o povo vir até o sacerdote hoje, dos grandes lugares, eu vou te perguntar, eles conseguem ajuda? Eles conseguem uma audiência com o Todo-Poderoso? Não, meu amigo. Isso é o grau 5. Porque o grau 10, o camarada já está no lugar à prova de bala. Já anda com segurança armado do lado. O líder já anda com seguranças armados. E ele próprio tem porte de arma. E ele tem porte de arma. Por aí vai. Para se proteger dos seus comandados. Deuteronômio 10, 16. Coisa terrível. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um líder esquizofrênico. Horrenda coisa é cair nas mãos de um líder doente mental. Vamos lá? Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Alguém, quem sabe, não me repita, alguém tem ideia do que é cerviz? Bom? Coluna cervical. Dura cerviz, sabe o que é dura cerviz? E não mais endurecer a vosso serviço. É o cara que não se curva para Deus. Ele não se curva. A coluna cervical dele não dobra. Ele não dobra, ele é soberbo. Circuncidais o prepúcio do vosso coração e não seja soberbo. Não seja cheio de si. Não seja cheio das suas certezas. Eu pertenço ao povo, eu sou isso, eu sou aquilo. É isso que Deus está falando. Não endureçais a vosso serviço. Vê se amolece um pouquinho. Graças a Deus que hoje nós temos ferramentas, nós temos métodos que são usados nas igrejas para elas crescerem, não é isso? Não, não é. Crescerem, não. Isso traz homens de duro serviço para dentro da igreja. Quanto mais você usa métodos não bíblicos, você vai trazer pessoas não bíblicas. Quanto mais você usa métodos artificiais, vão trazer pessoas
artificiais, crentes artificiais. O humanismo. Se eu pregar aqui a palavra dirigida aos universitários, né, eu vou trazer um universitário maconheiro, meu amigo. Eu vou trazer um universitário promíscuo. Se eu prego a palavra direcionada a homens de negócio, fazer reunião de negócio segunda-feira, vai ser o culto dos empresários, nós vamos trazer você que tem vontade de ser empresário. Vou trazer empresário sim, mas eu vou trazer empresário desonesto, que não paga imposto, que faz caixa 2, que faz esquema, que vende trem roubado, que gosta de catira. Até ensina, até não ensina. Avarento. Agradecendo a Deus a propina, isso. Que dá as mãos lá pro cara, né, que pagou a propina, dá, obrigado, Senhor, porque fulano tem sido uma bênção na nossa vida. Põe para mim assim, oração da propina. Mostra-me. Oração da propina, imagens. O que acontece? O camarada lá tinha ligação com os políticos, né? Aí recebia um esquema de propina. No dia de receber a propina, o cara é usado para pagar a propina. Aí depois vamos orar pela vida do fulano, que tem sido a bênção na nossa vida. Aí recebe propina, com o bolso cheio de propina, as cuecas cheias de propina, e vai orar por cada propina, falar glória a Deus, porque fulano tem sido a bênção para nos abençoar. Com propina, com dinheiro desviado da saúde, com dinheiro desviado da educação, com dinheiro desviado de tudo quanto é lugar, e o cara dá glória a Deus. É isso que vai atrair. E o pastor dele vem a público e fala, não, ele é um homem bom. Sim, é um homem bom. Enquanto isso, as crianças que precisam da merenda escolar, chegam na escola e passam fome o dia inteiro, porque não tem merenda escolar. Orar pelo traficante, eu já vi os traficantes tudo com as armas para baixo, o pastor orando para Deus abençoar, blindar o corpo deles e eles enfrentar a polícia. Eu comecei o começo do fim do mundo, é a ladeira do fim do mundo. Nós estamos no pico da ladeira do fim do mundo. Está vendo que difícil? Está vendo que difícil? Até o ímpio tem justiça. É difícil isso. A circuncisão, Deus ele buscava em seus filhos a circuncisão do coração, em uma linguagem metafórica, mostrando a espiritualização desse procedimento, né? Que ele falou assim, circuncidar o vosso, não era pegar a faca e ir lá, abrir o peito, e não, ele está falando o seguinte, sente a mesma dedicação que vocês têm em cumprir o ritual de circuncidar, de pegar o menininho, segura, sem dó da criança, o menino chora, né, pô, metendo a faca no brilho dele, tá lá, e com faca de pedra, colocava lá e cortava o prepúcio do menino, o menino chorava, com a mesma dedicação que vocês fazem isso, tenham dedicação em cumprir as minhas leis, tenham dedicação em me amar. Acho que vocês não têm dó da criança de cortar o prepúcio, então não tem um dó de vocês de cortar na própria carne, de renunciar a vocês mesmos por minha causa. É uma linguagem metafórica. Deixa de ser soberbo, se dobra por minha causa. Romanos. Antes de Romanos, deixa eu ver aqui. Romanos. Já está falando já, porque Deus conhece o coração do homem. Meu amigo, a coisa mais fácil é você entrar no esquema de leis. Coisa mais fácil é você entrar no esquema de rituais. Eu ia falar isso, eu me perdi. Depois que eu fundo a minha denominação e coloco leis sobre vocês cumprindo aquilo lá, que eu vou distribuir um caderninho de regra para você cumprindo aquilo, você pensa assim, não preciso fazer mais nada. É igual a prostituta de Provérbios, a mulher adúltera de Provérbios. Já paguei meus votos com Deus, já resolvi meu problema com Deus, agora posso ir com meu amante, me deleitar e me lambuzar a noite inteira. Ela fala isso, já paguei meus votos com Deus, já estou quites lá com a religião. Macumbeiro, sexta-feira, ele está lá com roupinha branca, né?
quarta-feira, terça-feira, a gira pública é quarta-feira ou terça? Eu acho que a gira pública, acho que é na quarta-feira. Então, é o dia de visita do centro, que o pessoal vai no centro para visitar. Então, o cara fica lá a caráter. Fica lá a caráter, com a roupa, né, o escolar e tudo, ziriguidum, ziriguidum, ziriguidum. Está lá no meio, né? Aí o pessoal fala, ó, esse camarada, ele leva um bando a sério. E tal, leva o candomblé a sério. Né? Aí se ele está com a boca cheia de sangue, leva quimbanda a sério, por aí vai, conforme o nível. Se está com a boca cheia de folha, é candomblé. Se está com a boca babando, é umbanda. Se está com a boca cheia de sangue, é quimbanda. Né? A divisão é essa. É folha, baba e sangue. Né? Você já escolhe, candomblé, umbanda e quimbanda. A classificação é essa. Então tá, na sexta-feira que o negócio é mais fechado, né? Aí ele já vai com a roupa mais séria, porque vai baixar o Exu. O Exu está lá hoje. Então ele tem que ir mais sério, então. Né? E vai mais sério, e veste a roupa, e canta os cânticos, e bebe sangue de macaco, e sangue de galinha, e sangue de bode, papapá. E tal. Mas no sábado o cara enche a cara na cachaça, o cara dá tombo nos outros, porque ele fala, na religião eu tenho que andar certo. Lá na hora tem que andar certo, tem que respeitar a lei da religião. Lá dentro. Se você conversar com uma pessoa da Umbanda, do Espiritismo, do Candomblé, ele fala que eles têm leis, que não pode dar tombo nos outros, que não pode fazer isso, fazer aquilo, mas todos fazem. Então eles se sentem na obrigação apenas dentro do ambiente, dentro do lugar onde se reúnem, porque para os outros verem e para Deus ver, porque o Deus da religião fica fechado em 4 paredes, é a casa do Deus deles. Na Umbanda eles falam que os guias estão onde? No centro. Conforme o seu nível, designa um guia para andar com você. Dentro da igreja, eles sentem que Deus está dentro do templo, da casa de Deus. E conforme o seu nível, anjos do Senhor andam com você. Está vendo o paralelo? O cristão não, ele sabe que ele é um flagrante diante de Deus em qualquer hora. Quem está fora da religião sabe que Deus está com o olho em cima dele todos os momentos da vida dele. Não sei se vocês reparam, quando eu acabo o culto, eu falo assim, estamos saindo daqui para o nosso culto lá fora. Onde você é um flagrante diante de Deus. Onde você está andando lá fora e os olhos de Deus estão sobre você. Não é um Deus acusador que está notando o que você faz. Agora ele vai ver comigo. Não, você se sente seguro. Deus está comigo. Eu não preciso andar com o voto, porque na minha religião tem um papelzinho que chama papel do livramento, que você compra na mão dos R$50, você bota no bolso e nenhum mal sucederá a você, e para algum chegar à tua tenda. Mas eu sei, eu como cristão, que não preciso de nada pendurado em mim para saber que Deus está comigo. Eu posso estar pelado, banguelo, careca, sem barba, numa pocilga, cumprindo pena numa prisão, por causa da fé, que eu sei que Deus está comigo. Mas eles não entendem, a religião não entende isso. Porque é inaceitável para a religião uma situação em que o seu devoto passa por algum problema, o seu devoto passa por alguma luta. É inaceitável para a religião. Mas nós vimos isso com cristãos, e com cristão acontece por quê? Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então o fato da circuncisão é que quando Israel descia para a Babilônia, eles iam chorar na beirada do rio, né? É esse salmo, essa música. Nós na beirada do rio, nos salgueiros, nós chorávamos e pendurávamos nossa harpa e pedíamos, cante um cântico para nós, porque eles achavam impossível ter acontecido isso com eles. Eles, o povo escolhido de Deus, quando desciam cativos. Logo nós, os circuncidados de Deus. Mas Deus fazia isso porque, quando o primeiro texto, para que eu não venha no meio de vocês e acenda um fogo que arda e ninguém pode apagar. O juízo dele vinha sobre eles. Para eles lembrarem que não é a circuncisão que salva, é o Deus que salva. Era o Deus que agiu no meio deles. Bora, vamos caminhar. O relógio está doido. Epa, dá tempo ainda. Gálatas 6,5, nós já lemos, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim uma nova criatura. Abre para mim Gálatas 5,6. Romanos 2, né? Vamos ler. Romanos 2, 25 a 29.
Efésios 2. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Presta atenção nisso. A circuncisão é proveitosa se você guardar, se você fazer parte do povo da lei. Se você, presta atenção. Guarda na sua cabeça. A circuncisão é proveitosa se você guardar a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Isso é, você anula. Se você é do povo de Israel, mas não guarda a lei, então para você é o pior que gentio. É esse incircunciso. Não é salvo. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será levada como circuncisão? Isso é, se o gentio guardar a lei, o que tem mais valor? Me responde. Vamos ver isso lá na época lá da lei. Um judeu circuncidado não guarda a lei. E nós temos um ímpio, incircunciso, que guarda a lei. Qual tem mais valor para Deus? Um incircunciso. Esse que chama o Ciro meu servo. Ciro não era judeu. E Deus chamou ele de servo. Ciro meu servo. Vamos lá. Ponto. Traz agora para nós. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Se a circuncisão, que por natureza a lei fala que você já está ferrado, que pela letra é circuncisão, é transgressor da lei. Se você não tem circuncisão, já está transgredindo a lei. Se você é incircunciso, já está transgredindo a lei. Então não haveria salvação para nós. Quem aqui é circuncidado? Acho que ninguém aqui. Então nós não seríamos salvos. Porque não. E mesmo se nós cumpríssemos a lei, não vamos chegar lá. Porque não é judeu o que é exteriormente. Não é judeu o que é exteriormente apenas. Só porque é circuncidado não é judeu. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Então a circuncisão não é apenas aquilo que aparece na carne, é a circuncisão do... Então Paulo está falando o seguinte, ele está escrevendo para os romanos, para os cristãos em Roma, fala assim, está no meio de vocês aí, alguns que são circuncidados, mas não são nada, porque não cumprem nada, os caras são pior que ímpio. Então a circuncisão não é apenas o que está aparecendo. Então, ser crente não é o que está aparecendo. Ser crente não é o externo. Ser crente não é o cabelão, o roupão, o sovaco cabeludo. Não é o cinto, o tamanho do cinto, o tamanho do relógio. Ser crente não é isso. Ser crente não é nem... Não, ser crente não é abrir a boca e falar, faço parte do povo de tal. Ser crente não é apenas andar com a Bíblia, é conhecer a Bíblia. Ser crente não é a aparência. Ser crente não é transparecer para a sociedade, eu sou crente, como um cartão de visita. Igual um camarada bateu de frente com um colega meu na Amazonas, perto do Cabana ali. O cara na contramão na Amazonas. Na contramão, bateu de frente com ele. Rebentou o carro dele todo. O cara desceu do carro, a primeira coisa que falou, preocupa não, eu sou evangélico. Mas o que é isso? O cara na contramão no Amazonas, então não é exteriormente mais. Não é só isso, não é falar que é. Tem que mostrar que é. Tem que agir como? Agir conforme a Bíblia. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão, aquela que é do coração, do espírito, e não na letra. Cadê? No espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que? Põe só o 29 para mim. Só põe o 29. Está me confundindo. Então Paulo vai falando assim, ó, a circuncisão não é só aquela que aparece, exterior, mas é interna. Então, é judeu o que é no interior, e circuncisão é o que é no interior. E circuncisão, a que é do coração. É de onde? Do coração. No espírito, não na letra,
cujo louvor não vem dos homens. O quê? Essa circuncisão, o louvor não vem dos homens. O homem fala, eu sou, mas vem o reconhecimento, vem de quem? Louvor é reconhecimento. Quando você louva a Deus, está reconhecendo a Deus. O louvor não é, mas é de Deus. Então, não é para aparecer para os homens, mas o que? Para ser para Deus. Eu não tenho que dar glória a Deus, aleluia, e tremer a mãozinha para mostrar para os homens, não. Eu tenho que primeiro resolver o meu problema com Deus, meu amigo. Resolver o meu problema com Deus. E qual que é o seu problema com Deus? É o seu pecado. Como você resolve o seu problema com Deus? Circuncidando o seu coração, se convertendo. No espírito. No coração, no espírito. E não na letra. Não naquilo que aparece. Não naquilo, não na lei. Eu não aguento que o pessoal fala assim, cuidado, hein, pastor? Você está estudando muito. E a letra mata, mas o espírito vivifica, viu? Você precisa ser mais espiritual. Ele está falando o seguinte, esse texto. A letra mata o quê? É a lei que mata. O espírito vivifica, é a graça que dá vida. Eles acham que é estudo. Acho que é estudo. Então, não é apenas na letra, não é na lei, mas no espírito. Gálatas 5, 6. Primeiro, se você não estiver achando, vamos ler muito o texto. Se você não estiver achando, dá uma olhadinha para aqui, que o texto vai ficar aqui na tela. Espera aí, deixa eu arredar um pouquinho. Aí, ó. Porque em Cristo, em quem? Em Cristo. Esse em Cristo é aquela dificuldade do camarada andar. Não é? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Toda a metáfora que foi usada até agora de circuncisão, que estão falando disso, traz agora para esse versículo. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo... Epa! A fé não opera pela fé, não? A fé opera pela fé, não é assim, não? Vamos usar nossa fé, vamos te ensinar a usar a sua fé. Se você não tiver fé, eu tenho fé para você. Tenha fé na minha fé. Não é assim, não? Mas tem gente que prega assim, né? Se você não tiver fé, eu tenho para você. Vamos juntar as nossas fés, né? Não é. A fé opera pelo amor. Amor. Vamos destrinchar essa palavra? Que amor é esse? Amor de Deus, o próprio Deus. A fé opera pelo próprio Deus. A fé é operada pelo próprio Deus. Sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé opera pelo amor. O amor de Deus revela-se a você e te dá fé. Você desenvolve fé? Não tem jeito, não. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como vão ouvir a palavra de Deus se não tem quem prega a palavra de Deus? Se hoje o negócio é historinha. Se hoje o negócio é casinho, é contar viagem. Revista Veja, abre-se a Revista Veja assim, do púlpito, o Jornal Super. Exercício, vão ficar de pé, vão esticar, vão dar 3 pulinhos. Parar à direita, parar à esquerda. E como é que vai fazer isso? Como fazer se os centros, que eram os centros de referência da palavra, se viraram agora centros de entretenimento? Se a circuncisão do coração está batendo do lado de fora da porta. Se aquele que circuncida os corações já até não está tendo serviço para a sua navalha. Não faz parte mais. Todos se tornam circuncisos de coração. Porque o grande circuncidador de corações, Jesus Cristo, já não é mais aceito nos meios. Porque afinal Jesus Cristo pode ficar um pouco fora. Aliás, ele já reinou muito. Agora é a nossa vez. Está vendo, Jair, como é difícil? Chegou a nossa hora. Jesus já reinou demais, agora é a nossa vez. Ele só falta falar isso. É tempo de vencer, é tempo de vitória. Eu faço ideia, Estevão cantando isso. E pedrada comendo a muleira dele. Gálatas 6,15. Ah, não, eu já li, né? 6,15? 6,15 é a mesma coisa. Olha, eu vou precisar abrir, não, vou ler. Gálatas 6,15 diz assim: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão
é alguma coisa, mas sim o ser uma nova criatura. 6,15. Mas sim o ser uma nova. Aí fica difícil. Mesmo eu botando regras em vocês, mesmo eu fazendo você seguir as minhas regras, Zenildo, eu crio regra para você, faço as minhas regras da minha religião, mas uma coisa eu não posso fazer você virar uma nova criatura. Eu não posso fazer você virar já uma nova criatura. Eu não posso fazer um camarada sentado aqui, ó, que o cara bebe, o cara é adúltero, o cara tem 3 amantes, eu não posso fazer ele largar as amantes dele. Ele vai ficar aqui de terninho, vai vir toda reunião de terninho, barba feitinha, escanhoada. Você pode passar até algodão hidrófilo na cara dele, que não vai ficar nada, porque o pelo dele está todo certinho. E ele é o diácono da minha igreja. Porque o dízimo dele é gordo e tudo. Mas eu não faço ele virar uma nova criatura. Eu não consigo fazer ele criar vergonha na cara. Isso eu não consigo, porque quem faz isso? O Espírito Santo. A fé que opera pelo amor. Então, por mais que eu cerceie a sua liberdade, por mais que eu proíba de você de ver televisão, de ter internet, de ter isso, de ter aquilo, proíba você de conviver com os outros ímpios, que nós vimos isso, nós vimos esse exemplo de David Koresh, nós vimos o exemplo de Jim Jones, proibiram a convivência com outras pessoas a ponto de criar uma comunidade separada. E qual foi o fim deles? Encontraram a morte. E não conseguiu fazer nenhum deles ser nova criatura. Tem uma seita aqui em Belo Horizonte, que eles pegam os jovens dessa seita, eles colocam eles dentro de um ônibus e passam ali na zona de Baixo Meretrício, ali na rua Guaicurus, rua São Paulo. Eles põem os jovens ali dentro do ônibus, dão uma voltinha ali no centro, dão uma voltinha ali na ZBM, né, João de Baixo Meretrício, dão uma voltinha na Praça da Rodoviária com eles e tá vendo? O mundo é assim, olha o pecado. Isso é o pecado. Isso aí é o que habita, isso aí que vocês não podem se misturar. E mostram a parte ruim do centro toda. E essa seita já tem um terreno, já tem casas construídas lá, e já estão separando as pessoas para morar lá. Os jovens não podem, eles estão brigando, porque no Brasil não existe a homeschooling, né? Homeschooling. Não existe no Brasil homeschooling. É proibida homeschooling. Homeschooling é você ensina o seu filho dentro de casa. Ensina ele a ler, a escrever. Ele não frequenta escola, você ensina tudo em casa. E depois ele faz uma prova, se passou, beleza, não frequenta escola. No Brasil, e eles tentam fazer isso aqui para que os meninos não se misturem com ninguém. E Jesus fala, não peço que os tires do mundo, mas o livre do mal. Eles querem separar tudo. Daqui a pouco, daqui a uns anos, se continuar desse jeito, nós vamos ter notícia ruim desse povo. Eles já estão se separando, já construíram um condomínio fechado, estão se fechando em si mesmos. Pessoal antigo aqui em Belo Horizonte. A coisa é triste, meu irmão. Aí você encontra com eles acham um absurdo de você andar no centro da cidade e conversar com as pessoas. E você ter amizades e trabalhar. E não pode se misturar com os ímpios. Se Jesus voltar, você vai ficar. Se você estiver conversando com o ímpio, você vai ficar. Paulo nunca proibiu de conversar com o ímpio. Paulo proíbe de conversar com o falso crente. Ele fala, esse que se diz irmão e não é, a este nem saudade, nem para comentar. Ele fala isso, Paulo fala isso. Mas o ímpio, ele fala, não, vai na casa do ímpio, o que ele botar na mesa de você comer, você come. Nem pergunta o que é, não. Botou na mesa de comer, mas se você souber que essa é ídolo, você não come. Mas agora, não pergunta, não, senta lá, botou para comer, você manda para dentro. Paulo fala assim, não tem problema nenhum sentar com eles. Jesus sentava com prostituta, com beberrão? Não. Na casa de Zaqueu, Jesus teve o cúmulo de chamar Mateus, Levi, para andar com ele, cobrador de imposto, aliado do Império Romano. Olha que absurdo. Eles devem pensar assim, ué. A circuncisão, hoje, o ritual da circuncisão, aonde está hoje em nós a circuncisão? Nós outros. Onde está em nós outros a circuncisão? Onde está a circuncisão em nós? No nosso coração. Quem circuncidou o seu coração, Valdinei?
Espírito Santo. Antigamente em Judá, em Jerusalém, em Israel, só os homens eram circuncidados, porque só eles podiam ser circuncidados. Mas hoje eu pergunto, Doriana, quem circuncidou seu coração? Nossas mulheres são circuncidadas. Muito mais abrangente, é o novo pacto, a nova aliança, porque caducou a outra aliança. Hoje as mulheres têm o coração circuncidado. Os homens têm o coração circuncidado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, que operou pela sua grande misericórdia e fez de você, que não era povo de Deus, fez de você agora povo. A graça de Deus que faz isso com você. Não estamos presos, ninguém pegou nós aqui pequenininho com 8 dias e foi lá meter a faca em nós. Não, fez uma coisa muito pior. Um dia que nós estávamos cheios de nós mesmos, Ele foi nos quebrantando, nos quebrantando, nos quebrantando, até que fez um corte em nosso coração. E não satisfeito com a circuncisão do coração, Ele tira um coração, para circuncidar o coração nosso, Ele tirou um coração de pedra em que carregávamos, em que nos era pesado. Um coração de pedra que achava que tudo era bom, era muito bom, que o pecado era uma delícia. E nós, mortos em nossos delitos e pecados, recebemos essa graça, tirou de nós um coração de pedra e pôs um coração de carne, e um coração circuncidado, irmão Odilon. Um coração quebrantado. E nós tivemos os nossos olhos abertos. Nós tivemos nosso coração mudado, transformado. Quem faz isso? Foi uma aliança? Foi um homem que foi lá com a faquinha e Israel, Adonai Elohim, cortou? Não. Foi Deus quem fez isso em nós. Porque não era nem circuncisão, nem incircuncisão, mas sim agora uma nova criatura. Isso aparece? Isso aparece? Você mostra a cicatriz? Aqui, ó, eu sofri uma circuncisão no meu peito. Hein? Tem cicatriz em você? Não deixou porque foi operado pelo Espírito, não pela letra. Não foi pela letra, não foi por aquilo que aparece. Aqui, se eu escrever aqui, vocês estão vendo a letra, né? Estão vendo a letra, não estão? J, né? Estão vendo a letra. Não é por aquilo que aparece, mas por aquilo que é invisível, pelas mãos invisíveis de Deus, pelas mãos invisíveis do Senhor Jesus, nós somos operados com o maior milagre que existe, que é o milagre da salvação. Aquilo que é espiritual, aquilo que não é carnal. Por isso é que o homem espiritual discerne todas as coisas. Por isso que o homem espiritual consegue discernir, consegue entender as coisas, porque você já não tem a mente comum, mas vós tendes a mente de Cristo. Paulo escreve isso. Por isso é que o homem e a mulher que é convertido, que é nascido de novo, entende as coisas. Que adora em espírito e em verdade. E ainda mais, eu gosto disso que fala em espírito, todo mundo, é canto espiritual. Não, meu amigo, em espírito e em verdade. Quem é a verdade? Em Cristo. Em Cristo. Vamos mais então. Quando isso acontece, vamos ler Colossenses 2, um texto grande, 8 a 23, nós vamos estar acabando, já vou avisando, vão passar uns 10, 15 minutos do horário hoje, tá? Porque nós temos que matar temos que fechar. Colossenses 2, 8 a 23. Eu lembro quando eu era criança, na Igreja Batista, a gente fazia a leitura responsiva, né? A gente lia um versículo, outro lia outro. É leitura responsiva. Olha, ele repetiu o que o pastor lia, né? Eu gosto de pegar esse aqui, peraí. Colossenses 2, 8 a 23. É uma epopeia, nós vamos ler. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ponto. Eu estava lendo esse versículo hoje, aqui, ó. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa, prisioneiro seu. Advertência, ele fala, cuidado, para que não venha alguém e crie algo, e você fica preso com ele, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofias e vãs sutilezas. Olha, eu acho que é assim, e começa a viajar. O que é filosofia?
Filo, amigo, Sofia, estudo. Então, amigo do estudo, amigo do conhecimento. Mas só que é vã. E vã sutileza. O que é vã? Coisa pouquinha, vai entrando devagarzinho e fica invisível. Coisa sem valor. Filosofia, o cara fica discernindo, igual um cara vai falar comigo assim, olha, a adoração tem 5 essências. Né? A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta essência. Aquela música fala assim, eu estou voltando à essência da adoração, aquela música é muito profunda, que fala da essência. Eu falei, pode parar. Pode parar, rapaz, pode parar com isso. Pode parar com menos, né? Não, meu amigo, a adoração só tem uma essência, a essência que Deus coloca em você, a essência de Jesus Cristo. Vamos lá. Por filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Não, é tradição da nossa igreja, é tradição que se você não for batizado, você não toma ceia. Opa, mas está na Bíblia? Mas é tradição, gente. Você está vendo? Uma coisa que a gente repete e não está na Bíblia. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, a coisa mais básica do mundão, do modus vivendi do mundo, de que não é cristão. Entra na igreja, um rudimento, coisa que o mundo já largou, já jogou fora, os caras estão pegando, os caras estão catando no lixo do mundo. A igreja católica jogou fora a teologia da libertação, os crentes foram lá e pegaram no lixo e botaram o nome de missão integral. Foram chafurdar no lixo. A igreja católica jogou fora, os caras vão lá e pegam. A igreja católica jogou fora o G12. Os crentes vão lá e pegam. A igreja católica jogou fora o encontro de 3 dias com Deus. Os crentes foram lá e pegaram no lixo. Eu não entendo isso. Rudimento do mundo. E não segundo Cristo. Então não tem nada a ver com Cristo. Os caras estão lá e não tem nada a ver com Cristo. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Vamos lá. Toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele. Vocês estão perfeitos em quem? Em Cristo. Vocês estão perfeitos. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus Cristo é a cabeça de toda principado e potestade. Olha, demônio, não é só demônio, não. Toda autoridade que tem no céu, ou debaixo do céu, ou debaixo da terra, ou sobre a terra, Jesus Cristo é o cabeça. Mas eles querem relevar Jesus a uma posição secundária na igreja. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também tem crente que caga de medo de demônio, esquece de Jesus. Esquece de Cristo. Tem que temer a Deus, rapaz. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas a circuncisão de Cristo. Está falando isso. Você é circuncidado agora, não pelo lixo, pelo despojo da carne que virou lixo, cortou um pedacinho. O que fazia com aquele pedacinho de carne do menino que cortava? Jogava lixo, jogava fora, e virava lixo. Então não é a circuncisão do despojo, não, é aquela circuncisão que trouxe vida para você. Feito por quem? Por Cristo. Sepultados com Ele, com quem? No batismo, sepultados com Cristo no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os... Como assim? Você já ressuscitou? Você viveu de novo? Sim, porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Você agora é nova criatura, porque Ele te tirou das trevas para a luz. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, quando você, fora da aliança de Deus, vamos voltar aqui, tem algum judeu aqui? Não tem nenhum judeu no nosso meio. Então, antes de você se converter, você era gentio. Gentio. Paulo vai explicar isso. Gentio, você não estava nem na aliança da lei, nem na aliança de Cristo. Você estava condenado ao inferno. Quando você se converte e vem para Cristo, você continua gentio? Continua gentio, só que agora é convertido. Agora faz parte da aliança de Cristo. Agora você é salvo. Aí Paulo fala... Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, você não tinha aliança nenhuma com ninguém, você era filho do diabo,
João capítulo 1, depois você lê, que só se torna filho de Deus quem se converte. João capítulo 1. E vos vivificou juntamente com ele. Te tirou das trevas, do lamaçal do pecado e te trouxe vida com ele. Ele te deu a vida. Toma vida, meu filho. Assim como fez com Adão, fez com você. Te deu vida, te tirou da lama e te deu vida. Perdoando as vossas ofensas, perdoando os vossos pecados, perdoando todas, meu amigo. Aí vem um pastor e fala assim: não, Jesus Cristo perdoou tudo não, tem coisa que você tem que sacrificar ou usar sua fé. Mas ali Paulo está falando que ele te perdoou todo, Zé Nilton. Perdoou tudo que você fez, camarada, perdoou tudo. A gente, Zé Nilton, é que não se perdoa às vezes e fica remoendo a culpa. A gente remoe a culpa nossa, mas ele perdoou os nossos pecados. Eu sou salvo porque os pecados foram perdoados, mas eu lembro, eu fiz mal fulano, eu fiz isso, fiz aquilo. Nós remoemos isso. Nós aqui, porque a nossa carne, pecamos na carne, a carne está com a gente ainda. A gente fica remoendo. Quando promete lá na Bíblia que lá no céu não vai ter lágrima mais, é porque ela não vai ter a carne mais para ficar te acusando. Perdoando todas as nossas ofensas, que ele é pagador. Mais, pula. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. A cédula, a dívida que era contra nós na lei. Riscou o que era contra nós, riscou, acabou, rasgou a cédula que era contra nós na lei. A qual que de alguma maneira, a gente podia assim, não, eu cumpri isso, mas de alguma maneira ele ia achar um jeito de condenar a gente, a lei iria nos condenar. Essa morrerá. Essa aí é a clássica. Não, mas espera aí, eu fiz isso, mas tinha alguma que nós íamos esbarrar. Está em Gálatas 3, que nem vai dar tempo de ler. A qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós. Tirou o quê? A cédula, a acusação, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravou na cruz do Calvário. O processo, lembra do processo? Pegou o seu processo e fincou na cruz do Calvário. Fincou de uma vez por todas. Aí como que eu vou falar com você, Mônica? Você vai ter que encontrar de 3 dias, e lá você vai escrever os seus pecados, e vai pregar na cruz. Vai ter uma cruz lá, você vai pregar na cruz e não vai meter fogo. Aí você vai ser perdoado. O que é isso? Cravando na cruz. E mais do que isso, despojou todo o principado e potestade. Agora está falando de demônio. Juntou a curriola toda. Você fica pensando, Exu Caveira, Zé Pilintra, Pomba Gira. Meu amigo, para com isso. Isso é lixo. Isso é lixo. Ele juntou isso tudo numa mão só assim, ó, despojando. Sabe o que é despojar? Tirar a roupa, meu amigo. É arrancar tudo que tem. É arrancar, deixou pelado. Desonrar, despojar é desonrar. É deixar pelado. Você quer ver? Quando um oficial na guerra é preso, ele não pode tirar as insígnias dele. Ele é preso, tanto é que ele fica preso com o seu uniforme. Ele não pode, é ofensa você tirar as patentes de um oficial ele preso. Depois de muito tempo que a roupa gasta, vai ficar mesmo sem roupa. Mas você não pode, na frente da tropa, humilhar um oficial. E o oficial, por exemplo, prendeu um pilotão de 100 soldados e um tenente. Esse tenente responde pelo prisioneiro, pela tropa que está presa. Tanto é que quem dá ordem para a tropa, para os prisioneiros, fica tudo junto, é o cara que prendeu, fala assim, ó, tenente fulano, junta a sua tropa. O tenente é responsável lá na prisão pela sua tropa. Você não pode humilhar ele na frente da tropa. Mas Jesus fez isso. Despojou e humilhou. Os expôs publicamente. Juntou tudo com o demônio que achava que era chefe, que achava que mandava. Ele botou tudo, nivelou todo mundo. Nós somos nivelados pela graça, né? Eles foram nivelados pela desgraça. Foram nivelados pela autoridade de Cristo sobre eles, pela ira de Deus, nivelados pela autoridade de Cristo. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Como se Jesus juntasse tudo, despisse todo mundo e falasse assim, ó, eu fiz isso porque eu posso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa ou da lua nova do sábado. Nós já estamos acima disso. Não estamos nas coisas, nas filigranas. A comida está no prato, o cara está discutindo o desenho do prato. Em vez de comer a comida, esse desenho aqui do prato, né? É isso que se chama discutir filigranas.
discutindo o desenho do prato. Que são sombra das coisas futuras. O que são sombra das coisas futuras? Dia de festa, lua nova, sábado. Sombra das coisas futuras. No céu, nós vamos entender isso tudo. Lá na glória, nós vamos entender isso tudo. O porquê do sábado, o porquê disso tudo. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de... Nossa Deus, tem que correr. Mais. 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém domine você para satisfazer ele mesmo. Lembra que no começo foi isso? Comecei a falar, ninguém domine você só para falar assim, eu tenho uma igreja cheia, os 300 membros, igual um pastor falou com a minha mãe, se eu falar com meus membros assim, tira essa árvore daí, arranca ela ali e planta ali para mim, os bobos vai lá e faz. Foi assim, mãe? É mentira? É mentira que eu estou falando? O pastor falou com a minha mãe, os bobos da minha igreja, se eu mandar arrancar uma árvore ali e botar ali, eles fazem, porque eu estou mandando. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Primeira coisa é humildade. Eu sou uma pessoa muito humilde. Oh, Deus fala comigo porque eu sou humilde. Meu amigo, Deus não manda você ser humilde. Você tem que ser humilde, senão você é rebelde, espírito de rebelião. E culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Você está vendo como é que a Bíblia é atual? O que eu falei lá? Deus aparece para esses caras para falar só o que é bom para eles, né? Porque isso é coisa que eles não viram. Até Maomé falou isso. Maomé falou que o Alcorão foi ditado por um anjo. Maomé falou isso. E mandava ele ter todas as mulheres que ele queria. Isso é antigo, só. Não, o Moroni é dos mormons. É dos mormons. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Só quer satisfazer a carne. Você conhece algum pastor que pregue o evangelho genuíno? Algum pastor que prega o evangelho genuíno? Você conhece algum pastor que prega a teologia da prosperidade e ele se acerca de motos, de carros, de roupas de marca, de ternos importados? Os ternos que eu tenho é tudo ganhado. Minha irmã que fez, ó. Ela que fez e me deu todos. Nelimar que fez meus ternos todos. Terno de 5 mil reais. Esses pastores fazem isso. Fazem. Por quê? Em sua carnal compreensão. Carnal compreensão. Não tem nada a ver com o espírito. Mas, pula. Vamos até o 23. E não ligado à cabeça. Está falando o quê? Que o líder vai te dominar seu bel prazer, falando coisas que ele não viu, porque não está ligado à cabeça. Quem é a cabeça? Não está ligado em Cristo. João capítulo 10, aquele que não entra pela porta, que é Jesus Cristo, ele é ladrão e salteador. Você está vendo como é que a Bíblia é coesa? Você tem que a Bíblia é pela Bíblia. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja parede? A igreja, gente, provido e organizado. Provido por quem? Quem salva? Quem organiza a igreja? E a ele deu dons. Jesus distribui os dons. Distribui ministério. Quem organiza? Quem é que bota as coisas no lugar? Cristo. Pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Opa! Não é em aumento de bens, não? Em aumento de quê? Como você cresce em aumento de Deus? Conhecimento. Conhecimento de Deus. Crescer em Deus é aumento de Deus. Está falando em aumento de bens? Agora, a nova moda agora é cantar muitos bens para você. Nessa, já viu isso? Não pode cantar parabéns não, que você está mandando parar os bens, viu? Sério. Sério, porque tem que ter muitos bens para você. É sério. E por aí vai. Viu? No meu aniversário, vocês vão cantar parabéns, tá? Né, mãe? Se vocês estão mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quanto a coisa mais básica, vocês já estão mortos com Cristo. Quanto aos rudimentos, as coisas básicas do mundo, vocês já estão mortos com Cristo. O que é rudimentos do mundo? Uma coisa
pior ainda. São os instintos básicos. Os instintos básicos, procriação, alimentação. Isso tudo. Você já não está mais com isso, você já não prostitui. Você já não é um glutão. Você já não rouba, já não mente. Você já está morto para isso. Porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis. Você já é salvo, eu preciso ficar falando. Você já é crente maduro, preciso ficar falando para você. Você não pode mentir, você já não está com isso não tem que ficar falando com você, tem que fazer você crescer em aumento de Deus, conhecimento de Deus. As quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrina dos homens. Já reparou que tudo que às vezes na igreja evangélica era um pecado horroroso há 15 anos atrás, de costumes, hoje já não é mais? Por exemplo, antigamente, me lembra uma coisa aí, que era uma coisa horrorosa na igreja antigamente. Por exemplo, você não podia falar assim, ó, eu tenho essa consciência que se você pensa assim, vão tirar isso da sua cabeça. Eu adoro frango com quiabo. Eu falei errado? Que eu adoro frango com quiabo? Não. Eles falam assim, adorar só a Deus. Não, mas espera aí. Dentro do contexto que eu estou falando, de comida, eu gosto muito de frango com quiabo. Se eu estivesse falando do contexto de adoração em religião, aí sim. Mas é dentro, porque Deus é burro. Eu adoro frango com quiabo. É mesmo que se eu falar com você assim, eu chupei uma manga. Você vai achar que eu vou estar chupando uma manga de camisa, ou eu vou estar chupando uma manga de porco, né? Pegando a água da manga de porco e bebendo? Ou você sabe que manga é uma fruta que eu chupei? Você sabe que é a manga, né? Manga é a fruta, né? Não é manga de camisa nem manga de porco. Então, dentro do contexto. Isso aí, antigamente, era uma coisa horrorosa. Você fala assim, eu adoro. Só voltava a bater na boca da gente. Igual antigamente, o costume do mundo. Manga com leite mata. Na época dos escravos, matava, né? Por que matava? Porque os escravos chupavam muita manga, então para eles não tomar leite, economizar o leite, o fazendeiro falava, ó, manga com leite mata. Então eles não tomavam leite. E aí, hoje em dia, você sabe que manga com leite mata? Não mata. Então, tudo cai pelo uso, segundo o preceito, doutrina do homem. Isso é doutrina de quê? De homem, conhecimento de homem. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Manga com leite faz mal. A sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. É em disciplina do quê? Usa calça, manda para o inferno? As mulheres aqui? Não. Disciplina do corpo. Não, você não pode usar assim, excluído. Fazer barba não pode. Que é isso? Não pode usar barba. Antigamente podia não. De uma crente podia dar barba não. Crente é tudo sem barba, tudo imbebe. Porque barba é de respeito a Deus. O irmão perguntou assim, quem fez a barba aqui? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus que botou a barba em mim, hein? Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não tem nada a ver com salvação, mas satisfaz a carne. Minha carne está domada. Estou domando a minha carne por meio de grilhões. Glorie-se na carne. Decente, é decente. Então, saindo de toda circuncisão, de tudo isso. Hoje nós somos circuncidados do nosso? Nós somos judeus? Nós somos de Israel? Nós somos o quê? Igreja. E o povo de Israel era só um povo, era só um povo, direcionado a um povo, não é isso? A uma etnia, não era isso? E agora, a igreja é o quê? O corpo todo que se estende por onde? A só uma etnia? Nós temos igreja chinesa? Nós temos a igreja russa? Nós temos a igreja lá da Inglaterra? Do México? Da França? Nós temos irmãos? Nós somos o mesmo corpo? Comungamos a mesma comunhão? Sim. Até na Coreia, debaixo de grilhões. Até em Cuba. Nós temos irmãos. Até na China, nós temos irmãos. Os irmãos da China se reúnem. Vou contar um testemunho que o pastor que esteve lá me contou. Ele foi num culto na China, subterrâneo, numa caverna, subterrânea mesmo, terra, não é arrumadinha as paredes não, tá? É terra mesmo. Chegou lá, os irmãos estavam com guitarra sem corda, os instrumentos sem corda, eles fingiam que tocavam e fingiam que cantavam. Era só mímica. Sabe por quê? Porque se eles fizessem barulho, os soldados jogavam granada lá dentro e matavam todo mundo.
Se os soldados descobrissem onde era a igreja, isso é lei, meu amigo. É proibido fazer isso, é proibido o juntamento. Não tem isso de entrar lá e prender, não. Execução sumária. E na hora dele pregar, ele falava inglês, o intérprete lia bem baixinho, o intérprete escutava e falava baixinho para a igreja em chinês. É assim que era o culto. E não é culto de 1 hora, não. 40 minutinhos para todo mundo ir embora, para ninguém sentir falta. Porque os vizinhos denunciam. Ó, fulano saiu já tem 1 hora. Deve estar fazendo coisa errada. E chama a polícia. Isso é sério. Agora nós estamos aqui no Brasil, não é um lugar bom. Então, de todo o reino, Apocalipse 5, 9 e 10. E vou encerrar. Apocalipse 5, 9. Último livro da Bíblia. É até uma música esse versículo. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Quem comprou esses homens? Cristo Cordeiro. De toda língua, são 9, volta o 9 para mim, Sara. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Nós temos tribos hoje? Nós temos tribos hoje? Nós temos hoje tribos sem país, tribos sem nação. Nós temos hoje, ali nas Balcãs, ali no Oriente Médio, tribos que não têm nação. E tem crente lá? Porque Jesus Cristo comprou do meio deles em tribos. Comprou. Língua? Sim. No meio de uma comunidade falando uma língua? Sim, comprou. Povo também? Sim. E nação também. Nós temos crentes espalhados não sobre toda a terra. Quem comprou? Quem circuncidou o coração deles? Cristo, porque Ele é onisciente, onipresente, foi lá e buscou cada um com o seu poder. Glória a Deus. Apocalipse 7, 9. Ah não, desculpa, Sara, a 10 também, o 10 também. E para o nosso Deus, para quem? Os fizeste. Quem fez? Cristo. Os fizeste reis e... achei que sacerdote era só eu, pastor. Não. Toda a igreja, ela é sacerdote. Você é sacerdote, Valdinei. Você, Zanilton, sacerdote. Você, Rubinho, sacerdote. Você, Jair, sacerdote. Alexandre. Todos nós somos sacerdotes. Não tem ninguém maior que ninguém aqui, não, senhor. Ali fala ali, ó. Fizeste reis, sacerdotes e alguns sumos sacerdotes? Não. Os fizeste quem? A igreja toda, reis e sacerdotes. Nós todos somos sacerdotes. Por que nós somos sacerdotes? Porque todos nós podemos chegar até Deus pelo novo e vivo caminho através do sangue de Jesus Cristo. Como está lá em Hebreus. Todos nós chegamos, todos nós fazemos ofício, fazemos esse caminho que só o sumo sacerdote fazia na época da lei. Mas hoje em dia, todos nós fazemos esse caminho. Chegamos diante de Deus com nossas petições, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Está fazendo esse caminho. E eles reinarão sobre a terra. Ponto. 7:9. Para encerrar. A circuncisão era estabelecida, então, por meio de o foco era só um povo, só um grupo de pessoas, mas agora a circuncisão do coração é para quem? Para toda a igreja. Depois dessas coisas olhei, e eis ali uma multidão, aqui uma multidão, porque o João estava lá em cima, então eu falei: eis aqui, estava lá. Eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Glória a Deus que você faz parte desse povo. Glória a Deus que você deixou, não é que você deixou, você teve o seu coração circuncidado por Cristo, porque o final é esse. Aleluia. Israel pelejou, até que foi substituído por um novo pacto. O pacto é a igreja, uma nova aliança, como está lá em Mateus 26, 24, 26. É isso. Agora você que está aqui, não é pelo fato de você pertencer que você é salvo. Não é pelo fato de você pertencer a um tempo que você é salvo. Não é pelo fato de você pertencer à denominação que você é salvo. Você é salvo porque Jesus Cristo te salvou, te botou um coração novo, te fez nascer de novo.
Por isso é que você é salvo. É igual, é flor de palmeira. Da vitória. Simboliza a vitória dele, temos Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, eles colocam as palmas para ele passar. Eles que imitam hoje, né? No copo, os cristos que enfeitam a rua, eles imitam. Então é isso, meu irmão. Então de tudo que nós vemos, de tudo que nós lemos, fica no seu coração. Não é sinal externo, não é por dominação sobre você, não é por preceitos caducos, não é por obrigações que você tem que pagar, que você é salvo, não é por nenhuma cicatriz que você carrega em seu corpo, não é por seu próprio mérito de cumprir a lei, é por causa da circuncisão no seu coração, por causa do novo nascimento, é que você é salvo. E que essa interpretação que nós temos que aproximar de Israel, a igreja tem que aproximar de Israel, isso é furada. Nós somos igreja. Qualquer um da igreja convertido está mais livre do que alguém da lei de Israel. Então que você fique livre de preceitos, fique livre de algemas que tentam colocar em vocês, fique livre dos grilhões que já colocaram, na verdade, do jugo, né, da cangalha que botaram sobre você, da canga que botaram sobre você. Solta disso, solta dessa canga, dessa prisão, solta disso tudo que colocaram sobre você a pretexto de salvar a sua alma. Fique com Jesus Cristo, porque o jugo dele é suave e a canga é leve. A canga dele é suave e o jugo é leve, e a carga é leve. Fique com Cristo, e de tudo que nós vemos isso, circuncide o seu coração, tenha misericórdia, amoleça a sua serviço, seja misericordioso, seja um homem de Deus, não só na aparência, mas seja pessoa de Deus. Se converta, seja um cristão, meu amigo. É o que te chamo essa noite. Curva sua cabeça, vamos encerrar. Jesus Cristo Todo-Poderoso, Senhor de toda a eternidade, no teu nome somente nós clamamos, ó Pai. Não tem homem, Deus amado, não tem nenhum homem nascido de mulher, não tem nenhum homem nascido, ó Deus amado, debaixo da lei, no qual possamos ser salvos, a não ser tu, Jesus Cristo. É o Senhor que é soberano, o Senhor que é santo, o Senhor que circuncida o nosso coração, que nos faz nascer de novo, que nos faz, ó Deus, ser, ó Pai amado, ó Deus, limpos de coração e ter nossos pecados perdoados. Ó Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, abra nossa mente, abra o nosso coração, nós sejamos conhecedores de Ti e nós tenhamos um aumento do conhecimento de Deus. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eu dou o aviso, se você quiser trazer à frente a sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, você pode ficar à vontade. Os irmãos, nós não vou nem cantar durante a oferta, não, porque nós já avançamos no tempo. Enquanto isso, eu vou estar orando. Quando eu estiver orando, você pode trazer à frente. Senhor Jesus Cristo, Deus tremendo, nós trazemos nossas ofertas à frente, não como moeda de troca, como meio de barganha contigo, não. É em reconhecimento do que o Senhor tem feito por nós, em reconhecimento da nossa saúde, reconhecimento do teu zelo por nós, reconhecimento do teu cuidado, reconhecimento do que temos emprego, que temos, ó Pai amado, onde repousar nossa cabeça, que temos que comer. Sabemos que isso tudo vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos e somos gratos contigo, ó Deus. É como forma de gratidão a Ti que fazemos isso, ó Deus amado. E receba, Pai amado, não, ó Deus amado, não estamos contribuindo com orgulho ou nenhum aviltamento, não. É com, Deus amado, com tremor no coração, nós te pedimos, ó Pai, que seja conosco, que continue nos abençoando, prosperando o nosso caminho, prosperando a nossa vida, ó Deus amado, sejamos, ó Deus, conhecedores do Senhor, não por ouvir falar, mas porque conhecemos e andamos contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode se assentar, nós vamos estar encerrando. Encerra para mim. Minha garganta já foi. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém.
Quarta-feira, irmão, nós estaremos aqui às 20 horas, né? Estudando. Vamos começar o primeiro livro de Coríntios, primeira carta. Amém? Todos estão convidados em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos honrado, tem nos abençoado, tem cuidado de nós, cada dia, cada manhã. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, ó Pai, porque cada dia aprendemos mais e mais do Senhor. Que Teu Espírito Santo continue a falar conosco no restante dessa semana, cada dia, toda hora, ó Pai santo, que nós dispusermos, ó Pai santo, a ler a Tua palavra, porque só a Tua palavra pode nos ensinar a verdadeira verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levanta o teu rosto e te dê a paz. Nós queremos também, irmão, pedir aos irmãos que venham orar para todos os enfermos da igreja, todos os enfermos que nós conhecemos. Vamos fazer uma oração aqui agora, específica para isso. Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, sabemos, ó Pai, que nós estamos nesse mundo e passamos, ó Pai, por tribulações, passamos por problemas, passamos, ó Pai, por dificuldades. Deus querido, Deus santo, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai santo, que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, estender as Tuas mãos de misericórdia sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, ó Pai, que nós estamos na mão dos homens, ó Pai, estamos aqui, ó Pai santo, à mercê dos médicos, ó Pai, por isso nós pedimos ao Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Senhor Deus maravilhoso Pai, que o Senhor possa curar, Senhor Deus, para louvor e glória do Teu santo nome. Tem misericórdia de todos nós. Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.